Senhores e senhoras, amigos e inimigos, estamos aqui no 7º encontro Renacidade, que de encontros trimestrais virou mensal e agora semanal, quem sabe até diário. Mas a crise nos trouxe a essa dificuldade e toda crise é oportunidade. Hoje, o professor Alberti não está presente, me pediu que abrisse o encontro e talvez ele passe por aqui. Estamos, como consta aí do vídeo, o Plínio sem cara, a Valéria, a tia Aline e a Ana Flávia. Então, Plínio, você precisa botar a cara aí para eu tirar uma foto oficial e postar. Depois você esconde de novo. Mas aí você me queima o filme. Eu tô com a barba raspada. Você vai antecipar o anúncio da barba raspada, Jovem? Mas você já mostrou. Aqui não tem jeito de apagar. Caiu na rede, não, é peixe. Mas foi confidencial. Agora você está querendo o verdadeiro, o verídico? Pois é, ué. Eu vou tirar, então, uma foto sem sua cara e vou pregar uma cara bem feia sua aqui. Tá tranquilo. Aí tá tranquilo. Aí é compatível. Divulgação. Tia Aline, tá à vontade, as pernas ainda tremendo. Tem uma menina linda lá no fundo. É sua filha, né? É minha filha. É minha filha. Então, tá bom. Tá confortável? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer muito de fazer parte desse grupo, né? Como eu gosto de falar, eu sou uma simples professora aqui no meio de pessoas tão competentes, tão estudiosas, que acrescentam tanto nesse encontro. E hoje vocês me deram essa oportunidade de fala para refletir um pouquinho sobre as escolas, sobre o que essa experiência de homeschooling está trazendo aí para as famílias. E eu quero começar da fala da empatia, né? Todos nós, independentes de qualquer coisa, estamos vivendo tempos que a gente nunca viveu. É uma situação inédita na nossa vida. Então, é inédito para quem é pai, para quem é mãe, é inédito para quem é criança e é inédito para as escolas também. E dentro dessa fala da empatia, eu acredito que é exatamente o que tem faltado nesse momento. Eu acredito que a tecnologia ela pode, sim, acrescentar muito para a questão da escola, mas eu acho que está acontecendo aí uma falta de bom senso. Porque se a gente pegar um sistema tradicional, conteudista, que ainda busca colocar informação na mente das crianças, sendo que a informação já está acessível para todos nós, através do Google, enfim, de tantas outras coisas, a gente ainda vem desse sistema conteudista e transformar isso em EAD é que é o equívoco. Principalmente porque estão faltando questões emocionais. As crianças, né? As crianças estão vivendo algo que vem muito do nosso comportamento, porque as crianças elas absorvem não muito o que a gente fala, né? A gente já sabe pelas pesquisas das neurociências que as crianças têm lá aquela questão do neurônio espelho. As crianças absorvem o nosso comportamento, a nossa energia. E a gente ainda está um pouco confuso, porque eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho o Luca de 2 anos, a Lavínia de 10, o Levi um adolescente de 13. Além de lidar com os 3 dentro de casa o tempo todo, sem escola, a gente ainda tem que cozinhar, né? Tô sem minha ajudante. A gente tem que limpar a casa e a gente ainda teve que aprender um novo ofício, que é trabalhar de casa. Muitos pais, muitas famílias nunca fizeram home office. Então, isso trouxe uma avalanche de novas vivências. E a escola, qual que é o papel da escola? Quando a gente fala assim, escola da vida, né? A escola, se a gente for analisar, ela ensina pouco da vida. É pouco. Essa questão da economia, de se posicionar, de não ser joguete, né, nas questões políticas, a escola nunca trouxe para dentro, né, essas discussões para que a gente pudesse se posicionar.
Nós viemos ainda de uma geração em que a gente sempre esperou ordens. E a gente percebe que hoje está todo mundo meio que esperando ordem, sem saber direito, ter um pensamento que é seu, né? E também eu vejo assim a questão como ensinar as crianças que estão em casa, que estão nesse contexto tumultuado, com as famílias também buscando um equilíbrio, buscando uma mãe que às vezes está tentando economicamente continuar, né? Mas fazendo home office, aprendendo novas ferramentas, dá conta de ensinar essa criança o que é, afinal de contas, nesse momento que a escola tem que ensinar. E aí eu quero colocar o que eu acredito que a escola tem que ensinar. Eu acho que não é o momento. O Ivan está lá testando, né, a questão do Luiz Pinto. Agora o Sanico também está entrando, muito legal. Mas eu acredito que é muito importante se repensar exatamente que tipo... Aline, uma pausa, um minutinho de pausa. O professor Marcos Alberti entrou. Nós já abrimos aqui o início. Não sei quanto tempo o professor Alberti vai ficar, mas fica ele a mensagem. Também, antes de você dar o bom dia, Marcos Alberti, o Afonso também está entrando. Bem-vindos todos. Com a palavra, o Alberti. Não, na verdade, eu não quero interromper, não. Pode ficar à vontade. Eu cheguei atrasado. Ok. Eu que cometi vários erros, a cabeça de velho é igual pinico furado. Não é? Desculpa, escorre tudo, só fica merda. Eu acho que vale a pena a Tia Aline fazer o seguinte. Tia Aline, faz um resumo rápido das suas dúvidas até agora e do seu posicionamento ou do que você iria falar a respeito do que você acredita que é o papel da escola nesse momento. Porque depois eu acho que nós vamos entrar num debate aqui assim ferrenho, porque eu já de saída tenho algumas coisas para contrapor que eu acho que são doloridas, mas que a gente precisa pensar, ok? Mas assim, eu vou entrar em mute. Ana Flávia é combativa, viu? Cuidado. Ótimo. Mas ela é produtiva. Então, segue em frente. Bem-vindo a todos. E o professor Alberti, me desculpe, se ele tiver que sair, já fica registrado. É só dar um tchau. Aline, retoma. Deu tempo para respirar, retomar. Vamos lá. Fundo e recomeça. Um resumo rápido que eu acredito que não fará diferença na vida das crianças é se a gente se concentrar nas aulas EAD em passar resumos de apostila, questionários, para que as crianças aprendam conteúdos que nem foram vistos ainda pela escola. Eu acredito que esse é o momento de ajudar as crianças a se tornarem mais criativas. Porque se a gente está num contexto onde a gente nunca viveu uma das maiores habilidades que a gente precisa desenvolver é de ser criativo, é de ser emocionalmente, como a Ana Flávia estava contando, né, a respeito da filha dela, como que é importante esse papel emocional, da gente se entender, da gente saber quem a gente é, da gente poder, muitas vezes, estar impedidos de sair de casa, mas está tudo bem porque a gente se conhece. E como passar isso para as crianças numa educação que as crianças simplesmente escutam ordens, onde o professor, né, é quem dita as regras e a criança tem o papel de obedecer. A gente ainda vem dessa fala de que eu falo como professora e você escuta. E aí a gente desrespeita muito a infância, muito o papel criativo que a primeira infância exerce nas nossas matrizes, né? Enquanto personalidade, enfim. Então, eu acredito que é um momento de se repensar a educação conteudista, é um momento de pensar nas habilidades do futuro enquanto empatia, enquanto criatividade, enquanto contato com a natureza, porque a gente vem de uma sociedade que não está suportando mais o excesso de consumo. Muitas coisas que a gente está vendo acontecer vêm desse excesso. Então, como preparar as crianças para que sejam mais conscientes de tudo isso?
Não é com conteúdos, por exemplo, fórmulas matemáticas em que não se ensine a pensar, escrita da língua portuguesa em que se não se ensina a escrever, onde a criança começa a detestar ler, a detestar escrever, e isso é real, gente. Eu vivo isso com muitos alunos que pegam birra de algo essencialmente humano e que a gente precisa muito desenvolver. Então, a minha fala e as minhas questões é como resolver tudo isso. O que a escola poderia, nesse momento, contribuir? Eu tenho a resposta? Não tenho. Queria ter. Mas quem sabe com a ajuda de vocês a gente encontra aí, né, um caminho. É isso. Ok. Primeiro, Aline, realmente é gostoso ouvir isso, principalmente de quem está na linha de frente. Claro que há vários pontos, e aí a Ana Flávia já antecipou algumas talvez divergências, observações, mas se não tivéssemos dúvidas, divergências, não estaríamos aqui, ok? Não precisaríamos, estava todo mundo em casa, tranquilo, sabendo o que fazer. Pela prioridade, primeiro, bem-vindo ao Diego. O Diego acaba de entrar na sala. Professor Alberti, você que está com o seu tempo, está com as suas aulas do Inatel em construção, você gostaria de falar antes? Professor Alberti, você gostaria de falar, fazer Não, um não, eu prefiro deixar para depois. Eu quero ouvir primeiro. Então, fica aberta, como a Ana Flávia já se inscreveu. Ana Flávia, o que você comenta para nós? Diego, está me ouvindo? Estou sim, pessoal. Eu consegui entrar agora. Ok, bem-vindo então. A tia Aline fez algumas explanações e a Ana Flávia gostaria de participar do debate. Ana Flávia, resumidamente, para o Diego entrar no esquema, você já faz aí a sua síntese e a sua contrapartida. Deixa comigo, Ivan. Boa tarde, boa noite, meus queridos. Prazer enorme estar aqui com vocês. A minha preocupação é do ponto de vista de quem está se formando aos 50 anos como educadora. Eu estou tirando licenciatura de filosofia, trabalhei muito tempo com tecnologia da informação e um dos meus campos de estudo é a polimatia, que é a capacidade de desenvolver múltiplos aprendizados simultaneamente com profundidade, extensão e capacidade de conexão. Eu acho que é um caminho viável para a educação no século 22. Eu não estou falando nem do século 21 mais. Tenho uma filha pedagoga de 21 anos, o pau come diuturnamente na minha casa, porque ela é formada pela PUC Geração Paulo Freire, nada contra, mas a minha briga com ela, que eu acho que é muita forma para pouco conteúdo. Então, a preocupação que a Aline coloca é a minha preocupação, que não em relação ao conteúdo do que as escolas têm que passar para os nossos filhos. Isso eu acho que de um jeito ou de outro, com um pouco de dor de barriga, com menos dor de barriga, as escolas passarão o conteúdo. Eu quero diferenciar aqui a minha preocupação, ensino de educação. Então, Aline, o que acontece? Eu acho que as escolas continuam responsáveis pelo ensino. Quando eu falo educação, eu fui tentar entender como é que as pessoas, antes do ensino universal existir, e antes do entendimento do século XXI que nós temos de que educação e ensino são acessíveis a todos, se comportavam, para ver como é que isso era replicado. Então, eu fiz um back to basics. Eu estou estudando trivium e quadrivium. E por que trivium e quadrivium? Porque o trivium e quadrivium, eles partem do pressuposto que você precisa, na formação do indivíduo, dar um entendimento para ele de artes, do que é o conhecimento das artes liberais, para preparar esse indivíduo para o aporte do conteúdo. Então, assim, a minha preocupação não é como a escola vai ensinar a criança. A minha preocupação é aparelhar o pai e a mãe para eles ajudarem a criança na absorção desse conteúdo.
Não acho que o pai e a mãe tenham que entender de matemática. Só posso interromper um tiquinho rapidão, porque eu acho que isso que você está falando tem uns passos... Ana Flávia? É o Plínio, só interromper um pouco. Você permite, Ana Flávia? Claro, claro. Ok, Plínio. Então, eu acho que a questão talvez não seja nem orientar os pais para conseguirem acompanhar, para conseguirem ajudar as crianças, mas para acompanhar as crianças, porque a gente vai ter um salto de algumas gerações aí no meio do caminho. A gente não vai ter mais condição dos pais acompanharem as crianças, porque eles vão estar muito aquém do que vai ser necessário quando o ensino for totalmente migrado para o digital. A gente já não está aparelhado nem aparamentado para acompanhar as crianças e orientar no ensino analógico. E assim, o ensino analógico tem muito menos conteúdo do que o digital vai ter. E pelo que eu acompanho de consumo de conteúdo das minhas filhas de 3 e 4 anos, a taxa de consumo de conteúdo deles no digital é infinitamente maior do que no analógico. Valéria quer fazer uma observação, Plínio. Você permite ou conclui? Valéria, você faz eu quero só completar um pouquinho do que o Plínio falou, que é o seguinte: a gente não está preparado nem para analógico, e aí eu vou além. E os pais que não sabem nem ler e escrever nesse Brasil afora? Então, vamos separar as coisas, vamos dividir a coisa em 2 blocos. Eu queria só terminar de falar a questão do aparelhamento necessário para pais. Aí eu estou falando de um universo que frequenta classe média baixa, digamos assim, tá? Classe média, média baixa, ou para cima, que frequenta escolas e que tem hoje, pelo menos a Secretaria de Ensino. Ana Flávia, o Nando entrou. Bem-vindo. Está com cara do Alberti? É Alberti? É Luiz Alberti? Seu nome está Nando, ok? Mas é Luiz Alberti. Ele não quer que confunda a Irmandade. Desculpa, bem-vindo, Ana Flávia, prossiga. Só para continuar. Então, a minha proposição, ela parte de 2 vertentes distintas. Nesse exato momento, querer tocar um conteúdo que é passado por qualquer tipo de escola é uma bobagem. É uma bobagem. Cada escola vai fazer o seu conteúdo, do seu jeito, da maneira que achar melhor. A minha proposta é resgatar nos pais, seja eles no nível de preparo que for, algum tipo de contato raiz com 3 ou 4 conceitos que, se esses pais incorporarem, eles conseguem acompanhar os filhos. Então, os pais têm que entender o mínimo que seja de gramática, porque gramática é linguagem. Os pais têm que entender o mínimo que seja. Mínimo, eu não estou falando de matemática, não. Eu estou falando de lógica. E eu estou falando de retórica para conversar com as crianças. Se os pais conseguirem, mesmo sem entender a matéria, conversar com os filhos vão andar pelas próprias pernas. E eu discordo frontalmente do Plínio quando ele fala que crianças de 3 ou 4 anos vão estar mais aparelhadas em matéria de conteúdo que os pais. Não vão estar. Não vão estar. A minha filha de 14 anos não está mais aparelhada que o pai de 49 para entender certas coisas. Eles podem dividir algumas coisas, mas a capacidade de abertura e compreensão de universos que o pai tem, a criança sozinha jamais vai ter. Então, assim, Aline, se você me permite, talvez você não tenha que se preocupar tanto, a minha impressão, com o conteúdo que as crianças absorvem, mas sim em dar para os pais o ferramental que esses pais precisam em matéria de leitura, de compreensão, de bate-papo, de argumentação, para eles poderem ter o domínio da linguagem, seja ela desde um emoji até uma conjugação da língua portuguesa. Linguagem é linguagem, não importa qual. Lógica para eles entenderem o que os filhos precisam aprender a que momento, e retórica. Nós estamos voltando à época das artes liberais. Se os pais não estiverem preparados para suportarem os filhos nisso, aí a coisa vai desandar. Nenhum pai tem que saber programar para isso. Isso não é necessário. Ok. Plínio, nós vamos minimizar aqui as polêmicas, mas se você quiser fazer algum acréscimo, fique à vontade, uma vez que vimos a posição de Ana Flávia e sua bastante divergentes. Eu até
no momento em que você falou exatamente a frase que a Ana Flávia citou, eu ia te aplaudir. Mas depois das ponderações de Ana Flávia, eu acho que vou aplaudir duas vezes, uma para cá e outra para cá, porque eu entendo que os pais, os filhos nunca vão ter a maturidade dos pais, mas em matéria de domínio tecnológico, os pais cada dia são fichinhas. Por quê? Veja o exemplo, eu tenho 50 anos de tecnologia. Eu entendo muito menos desses botões do que qualquer um de vocês. Os meus assistentes em projetos tinham 16 anos de idade. Os meus alunos do Luiz Pinto têm entre 6 a 16 anos. Eles me ensinam. Eu sou totalmente superado em relação a eles no domínio tecnológico. Agora, que grande vantagem talvez eu tenha? Um pouquinho de experiência, um pouquinho de maturidade, apesar de quem me vê em certos debates, eu perco a estribeira de vez em quando e falo aqueles palavrões irrepetíveis. Mas, Plínio, você acrescenta, ou Nando e Diego, que chegaram agora, ou Valéria, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Olha, só fazer uma colocação, eu não, talvez tenha me expressado de forma equivocada, não sei. A questão que eu vejo não é que eles vão dominar mais o uso, mas que o consumo deles é tão mais intenso que o nosso, que há um descasamento de sincronismo. Então, assim, se realmente a gente tiver condição de sincronizar uma realidade que agora está inevitavelmente assíncrona, a gente consegue compatibilizar essas duas gerações, pais e filhos. Assim. Ok, eu acho que foi bem posto e dentro do princípio de buscar convergência no nosso projeto, eu acho que as duas posições combinam bem. Tia Aline, pode ter certeza que vão sugar dos dois lados, ok? Tanto uma frase quanto a outra tem a sua verdade relativa. Quem mais faria alguma observação? Valéria. Eu gosto muito da colocação da Ana Flávia, mas tem uma parte que me preocupa bastante. Tá? Educação, para mim, tem que ser para todos, ponto. Independente de classe social, independente do lugar onde você está. É muito difícil fazer uma educação universal num país continental como o Brasil. Eu não sou educadora, mas eu sei que é um grande desafio. Mas me preocupa, eu volto a falar, existe uma grande massa da população que os filhos precisam ter um acesso ao conhecimento muito maior do que os pais tiveram. Nós ainda temos pessoas que não têm nenhuma internet em casa, não têm um computador. A gente tem que entender que a educação pública ainda é a educação da grande maioria dos estudantes do Brasil. Então, eu acho muito difícil você paramentar alguns pais, e aí eu não estou falando de classe média, não, tá? Estou falando de classe baixa mesmo. Eu acredito que a gente tem que realmente desenvolver algum método que ele seja universal. Usar gamificação, ou algum material que estimule a criança no conhecimento, que o conhecimento tenha uma linearidade, ou seja, que uma coisa esteja interconectada com a outra, que a matemática esteja interconectada com português na hora de você entender um problema para solucionar. É importante você ter bons conhecimentos de língua portuguesa para você poder solucionar um problema de matemática, que a física esteja relacionada com a educação física, enfim. Existe a educação, ela tem que ser tida como um todo. Eu não posso pegar a educação e dividir por tempos de aula e matérias que não tem complementariedade nenhuma com a outra. Então, talvez um processo de gamificação seja interessante para você aplicar na educação. Eu acho que a forma é fundamental, e aí eu concordo muito com a Ana Flávia. Eu tenho muita preocupação com o conteúdo. Tá? Não estou falando de uma educação conteudista, não, mas vamos tirar por base, matemática é matemática desde que mundo é mundo. Eu não posso deixar de passar certos conteúdos de matemática para os alunos.
É a forma como a gente vai passar esse conteúdo é que é importante. Então, como a gente vai encarar esse desafio, eu não sei. Mas a minha colocação seria essa mesmo, de uma educação, como a gente desenvolver uma boa educação à distância para todos. Ok, não sei se é jogar lenha na fogueira, e claro que o uso da tecnologia é a bola da vez, mas a questão de sala invertida não está sendo esbarrada aqui toda hora. Tia Aline, você deve ter conhecimento, ouvido falar da sala invertida. Isso tem a ver com a solução que nós estamos buscando? Eu gosto muito da fala da Valéria, né, quando ela coloca essa questão do protagonismo da criança. A nossa realidade do Brasil é realmente, nós temos muitos pais que não sabem nem ler nem escrever. E a gente, enquanto educação, precisa preparar a criança para ser protagonista do próprio conhecimento, para que ela entenda as fontes, para que ela consiga buscar esse conhecimento, muitas vezes, infelizmente, sem a necessidade do pai ou da mãe, que muitas vezes não vai ter esse preparo que a Ana Flávia falou, né? E que é sim uma realidade Brasil, a nível Brasil, não é da classe média, mas talvez seja a realidade da maioria ainda, né? Então eu acredito que a criança como protagonista precisa ser preparada pela escola, sim, né? A criança, enquanto eu gosto muito da experiência da Escola da Ponte, talvez alguns de vocês discordem, mas eu acredito que é uma educação que conseguiu se tornar pública, gratuita e com muitas vantagens. Quando a gente pensa em educação por projeto, onde a gente cria temas e subtemas e as crianças buscam esse conhecimento de acordo com as bases dela, muitas vezes sem separar por sala, sem separar por parede, eu acho isso interessantíssimo. Eu acredito também no poder da culinária. Pode ser algo banal para muitos de vocês, né? A tecnologia, enfim, mas eu acredito muito na conexão da culinária, porque quando a gente coloca as crianças para cozinhar, e eu tenho a experiência do Ferinhas porque a gente faz isso muitas vezes, a gente conecta matemática, física, linguagem de uma forma muito simples, que é cozinhando. Então, a criança consegue entender esse conhecimento na prática. Porque se a gente pensar o que é o conhecimento se não a prática, a gente precisa vivenciar aquilo que a gente ensina e a gente aprende aquilo que a gente vivencia. Olha, gente, eu tô nervosa de falar com Eu gosto você. muito dessa sua colocação da culinária, porque a culinária é uma forma de você democratizar o ensino. Porque por mais que os pais não tenham acesso a esse conhecimento que a gente está falando, eles sabem fazer comida. Por mais que os pais não tenham acesso a esse conhecimento, eles, quando vão atravessar uma rua com o filho, eles têm a noção da velocidade que ele tem que cruzar a rua com a velocidade que um carro vem. Então, na nossa relação cotidiana... Obrigada, filho. Meu filho botando luz em mim aqui. No nosso dia a dia, a educação está lá. Então, eu gosto muito dessa sua fala, Aline, porque a gente tem que pegar esse dia a dia e democratizar mesmo. Quando um pai vai fazer vamos pensar numa pessoa que trabalha com lavoura, né? Ele tem que ter conhecimentos, vários conhecimentos. Ele tem que fracionar a terra para fazer o círculo como é que dá o nome? Círculo de culturas, né? Rotação de culturas. Ele tem que calcular a fração de grãos que ele tem que para usar para semear a terra. Então, assim, a gente é sempre trazer da nossa realidade material para a gente ensinar a criança. Isso pode ser à distância, eu acho que a gente pode trazer esse conceito, por exemplo, da culinária pode ser feita à distância, o filho faz a comida com o pai, depois traz o resultado de como é que foi feita a comida. Ou agora a gente, por exemplo, está passando por esse momento de que está todo mundo fazendo máscara máscara para a pandemia. Por que a gente não pode usar geometria? Vou cortar a máscara dessa forma, vou dobrar dessa forma, com a mãe que é costureira, e a gente pode desenvolver isso. Então, eu acho que é muito legal trazer essa questão do nosso mundo real para democratizar o conhecimento. Então, Valéria, mas assim, você está pedindo, o que você está propondo é utópico, porque você está pedindo que os professores sejam capazes de transpor a matéria para a vida real.
Se isso já não acontece em sala de aula, onde todas as crianças estão lá 365 dias por ano, modo de falar, né? E onde existe essa dificuldade de trabalhar por projeto e fazendo essa interligação de matérias, não vai ser agora no online que isso vai acontecer. Esse é um problema. O outro problema é a questão da democratização do acesso ao ensino. Querer achar que a gente vai nivelar por cima o ensino para 90 milhões de crianças, eu não sei quantos milhões de crianças tem hoje no Brasil, se me desculpem, não vai rolar. Não vai rolar. Eu acho que a gente deveria se preocupar, nesse momento, em garantir para esses pais o ferramental básico para eles não involuírem na alfabetização. Porque, senão, o que vai acontecer é uma involução no processo de alfabetização dessas crianças, que só não vai ser maior porque os professores online vão estar fazendo isso. Mas os professores não estão preparados para isso. Se os professores não estão preparados para isso, o professor é pai e mãe, eles também não vão conseguir fazer isso dentro de casa. A minha proposição não tem a ver com o conteúdo e a forma com a qual se dá esse ensino online ou presencial nas escolas. Preparar os pais para eles entenderem que existe um tripé que se chama falar bem, ler razoavelmente bem e ter um pouquinho de lógica no entendimento. Isso independe do conteúdo que é apresentado. É diferente, entende? Eu entendo a sua preocupação em vamos universalizar o ensino, vamos dar condições para todo mundo, só que isso não vai acontecer. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder não só a geração que já está perdendo, mas uma geração que poderia fazer a coisa de uma maneira diferente. Eu insisto que trabalhar pai e mãe nesse caso é fundamental. Eu não estou preocupada com a escola, eu não estou preocupada com o professor, eu estou preocupada com o pai e com a mãe. Porque se esse ciclo pandêmico se repetir, pai e mãe vão ser o esteio do homeschooling, não vai ser mais o professor. Ana Flávia, duas ponderações, uma para você e outra para a Valéria no tema, aliás, para todos, mas relativos. Uma frase que você falou, os professores querem se preparar? Você falou que alguma coisa em termos de será que eles estão com vontade de se preparar para a realidade virtual? Honestamente, após 7 mais 7 no Leopoldão de Belo Horizonte, 7 anos, e 2 anos no Luiz Pinto, eu vou dizer a vocês, se não fosse o Covid, eu não estaria aqui discutindo isso. Sabe por quê? Porque ninguém quer discutir isso. Os professores não querem. Não é culpa deles, não é maldade deles. Eles estão aprisionados dentro de um sistema. Então, você já fez um sinal negativo com a cabeça, mas se quiser, depois você responderia isso. A minha pergunta, os professores querem se preparar ou querem escapar disso o mais rápido possível para voltar ao estado anterior? Quanto à universalização, que a Valéria falou e você teria contestado, aí é a chatura da minha vida. Eu dizer que já vi isso antes. Todos os mais de 50 a 100 sistemas que eu implantei antes, todos eles se dizia, isso não é possível, isso não vai funcionar. E eu sempre fui chamado exatamente porque as coisas davam errado. Eu quero ainda, na minha vida, que eu ainda sou jovem, vou viver muito, eu quero ser chamado para fazer alguma coisa fácil. Até hoje sou chamado para sanear a bomba que explodiu na mão dos outros. Ok? Então, ou nós universalizamos, ou não há solução. Eu acho que eu até apelo para o Wilson Brumer, com quem eu trabalhei indiretamente no choque de gestão, e eu estou, vocês sabem disso, envolvido até a alma no Luiz Pinto, agora espero me envolver até a alma no
no Sanico, e se tia Aline me permitir, quero também me envolver nisso, mas o Wilson Brumer dizia: não me traga a solução de um caso, me traga a solução massificada de 10 milhões de casos. Se nós não tivermos capacidade hoje de dar resposta, não para a tia Aline, não para a Cristiane, do Sanico, não para a Mônica, do Luiz Pinto, mas para as 800 cidades, cada qual com 3 escolas em média, se isso aqui não tiver dando efeito para 2.400 escolas, para nós vai ser muito bacana, vai ser muito divertido, nós vamos nos achar heróis, resolvemos 1, 2, ou nem 1, 2, resolvemos meio caso. É a tristeza da minha vida, desde o primeiro banco de dados, em 1970, gente, perdoe, as datas estão na minha cara, cabelo, barba branca, é por causa disso. 1970, o primeiro banco de dados em computação do Brasil. E preconizamos a construção do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E todo mundo dizia, isso não vai funcionar. Banco de dados para mais de 8.000 empresas, isso não vai funcionar. Implantar sistemas de controle de folha de pagamento, contabilidade integrados para mais do que 1, 2 empresas, o artesanato é bonito, gente, é lindo, mas o que salva esse mundo é a produção em massa, queiramos ou não. Desculpa, fiz até um discurso que era fazer uma pergunta. Mas, tudo bem, Ivan, vamos então, é o seguinte, a Valéria acha que tem que massificar, eu acho que não dá para massificar em altíssimo nível, em larga escala. A tia Aline tem uma outra pergunta, eu queria saber o que Antônio Marcos, Nando, Afonso e Plínio acham, porque assim, como é que a gente resolve isso daí? Plínio, o Antônio Marcos, vocês estão escondidos aí ou vocês estão online? O Afonso? O Ivan, Afonso. Eu gostei da colocação da Ana Flávia e levando para o meio de trabalho e o meio de buscar conhecimento à distância, ela já é uma ferramenta utilizada de baixo custo e agrega às empresas e a quem está usando. Eu vejo essa necessidade de buscar uma plataforma, uma cultura ou até uma disciplina para que isso seja realidade, de forma que o ensinamento vai contribuir e esse é o meio para ter aglomeração à distância e não local, mas que tenha resultado de busca de informação. Esse autoconhecimento ou autoaprendizado é uma ferramenta que já está disponível, ela tem que ser explorada. Eu vejo que a Ana Flávia é nesse conceito que eu gostei e estou alinhado com ela. Beleza, alguém mais comenta? Eu vou calar a boca, eu vou resumir, até porque daqui a pouco eu tenho que ir embora. A minha proposta, Aline, para resolver esse problema, não é educar as crianças, é educar os pais. É focar os esforços ferrenhos agora, de uma maneira simples, prática e objetiva, em criar uma metodologia onde os pais suportem os filhos dentro de casa. Educar os pais, não é mais educar as crianças. As crianças, as escolas já vão resolver. Mas a escola, mais do que nunca, precisa dos pais. Então, o pulo do gato é educar o pai, não é educar a criança. Val, é isso que eu penso também para baixa renda. Mais alguém comenta? Olha, assim, eu acho muito bonita essa coisa toda de educação e tal, e essa pegada de a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, mas, sim, só existe uma coisa que move o mundo no final das contas, que é a responsabilidade de alguém. E a água está batendo na bunda da sociedade agora para ela ser responsabilizada pela educação. Eu acho que esse é o primeiro de muitos momentos que a gente vai ter onde a gente precisa tomar uma atitude e se não tomar atitude vai quebrar alguma coisa. E assim, o grande lance que eu vejo da coisa está no agente que vai garantir essa mudança. Porque eu acho que o colega colocou
que a gente já tem universidades corporativas produzindo valor, isso é um fato, isso não é uma suposição. Elas são massificadas por uma empresa inteira e às vezes são massificadas por uma corporação de 90 mil pessoas, que nem é o caso da Universidade Corporativa lá do Banco do Brasil. A questão talvez não seja o valor, a questão talvez seja a garantia da entrega de valor e da percepção de mudança desse valor nas pessoas. Porque assim, quando a gente fala em educação, a gente fala em transformar um ser humano em outro ser humano através de um conjunto de transferências de conhecimento. E se a gente não garantir que isso vai ser feito de uma forma ordenada, isso não vai ser feito. Então, assim, se a gente tem que universalizar alguma coisa, a gente precisa universalizar isso de forma segmentada, entendeu? Atirar no maior público possível que precisa dessa transformação e desse valor e, sequencialmente, atirando nos segundos, terceiros, quartos e N maiores públicos para a gente chegar onde a gente quer. A questão é assim, a educação como educação, tem um professorzinho ali, dá aula para um bando de menino e vamos que vamos, não se responsabiliza pela educação das crianças. Então é muito fácil, assim, no modelo de trabalho, você assume a responsabilidade e não garante uma entrega. Isso aí, assim, isso é tranquilo de fazer, entendeu? Porque se fossem responsáveis, já tinham desenvolvido metodologia e técnicas suficientemente segmentadas para a gente universalizar isso através da transformação digital. O que está acontecendo, na minha opinião, com a educação, é uma coisa que aconteceu com inúmeras indústrias. A indústria não foi competente nem capaz para digitalizar nada. De uma hora para outra aconteceu uma crise e algum conjunto de técnicos em TI assumiu a responsabilidade tanto de fazer a mudança quanto de entregar a resposta. Foi o que o Uber fez, entendeu? Se você parar para pensar, cara, vou pegar uma carona com um estranho aqui e vou chegar no lugar que eu quero. Isso funciona? Não, isso não funciona. Mas o Uber fez funcionar, entendeu? Então, o que eu vejo muito hoje é que esse papo assim de dá, não dá, dá, não dá, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, vai chegar alguém que vai fazer. Isso aí, na minha cabeça, é indubitável. Quando tem a necessidade, aparece um herói. E isso vai ser feito, entendeu? A questão é se a gente vai participar ou não. Ok, gente, estamos com 6 minutos do horário previsto. Eu gostaria, primeiro, o Alberti gostaria de falar. Eu quero fazer um comentário. Eu não sou especialista em educação, embora seja professor há 15 anos, e tendo um pouco só da minha prática, mas não sou especialista em educação. Eu acho a ideia dos pais se envolverem com o processo, acho super interessante. Bem-vindo, Sérgio Mesquita. Prossegue, Alberti. Ligeiramente atrasado. Eu acho que a gente está no momento de humanidade 5.0, indústria 4.0, escola 3.0 e pais 2.0, 3.0, sei lá. Eu acho que a gente vai ter que repensar todas as esferas, desde o indivíduo até a humanidade, sabe? Como que a gente vai usar a tecnologia para repensar os modelos? Eu acredito que os pais têm, como a Ana Flávia estava falando, tem um papel fundamental hoje, porque os pais estão perdidos, eles estão fora do processo, eles não têm tempo no modelo industrial para endereçar as questões que são necessárias, né? Não tem energia, às vezes, para dedicar o tempo que precisaria para acompanhar a escola. Como acontece em outros países, não sei se os outros países têm modelos melhores que o nosso. Por exemplo, na Coreia é obrigatório os pais estarem presentes na escola 1 hora por semana e em casa estarem presentes no desenvolvimento das crianças, né? Eu acho que o papel dos pais, sem dúvida, da família, né, da escola, dos governos. Então, acho que se todo mundo olhar a tecnologia como ferramenta para criar novos modelos, tanto do nível individual, né, como é que a minha vida é impactada pela abundância de tecnologia, mas como que como é a família impactada, isso tem sido muito pouco discutido. Como que as empresas são impactadas, a gente tem várias discussões. Como que os governos vão ser impactados também, novas formas de governo e tudo. Mas eu acho que a solução ela seria simplista se a gente pensar que ela não vai depender da interação de tudo isso aí.
Acho que é um negócio mais complicado do que uma única peça conseguir mover a hélice toda, sabe? Eu acho que o Renacidade, por exemplo, tem essa filosofia de a gente integrar o máximo de coisa possível, né? E aí eu acho que, sem dúvida, a família, mas também os outros atores. Depende muito de como todos os atores vão estar dispostos, ou vai acontecer revolução de modelos nesses atores todos. E aí você vai ter uma família 3.0, 4.0, que vai se preocupar mais com a educação, com essas questões como deveria. À medida que a gente sai do modelo industrial, isso começa a se tornar possível. Eu acho que agora a pandemia é um exemplo de como que, se você usar só tecnologia, ficar em casa, por exemplo, como que seria a vida, né? Totalmente diferente. Mas a abundância de tecnologia e essas possibilidades que nos permitem sair do modelo industrial, sabe? Passar para novos modelos, se pensado de forma integrada, para que todos os atores trabalhem juntos, aí talvez haja massa para haver uma mudança mais significativa no sistema educacional, tanto para as pessoas quanto para as famílias, para a escola, né? Qual seria o papel da escola nisso, né? Quando você repensa tudo isso, né? Então, vamos ter escola ainda, né? Ou teremos grupos de famílias e pessoas que têm coworking, mas também têm co-schooling e um ajuda a ensinar o outro. Qual seria o papel dos professores, né? Quando a gente larga, a gente não foca só mais no conhecimento, mas em todos os outros aspectos que a gente tem deixado de lado no modelo industrial, né? E outra coisa, não é só conhecimento também. Conhecimento é fundamental para você ter sabedoria, mas você não é sábio só por conhecer. Você tem que ter mais do que conhecimento, ao meu ver. Na filosofia da coisa, eu não sei se eu estou certo, mas me parece que conhecer hoje, todo mundo conhece muito, mas saber usar o que conhece é muito difícil. E a gente não está trabalhando isso, sabe? A gente precisa trabalhar isso também. Então, saber usar o que conhece, né? Eu posso conhecer livros e livros, mas se eu não souber usar, não souber o conhecimento certo na hora certa agora, com essa multitude de, né? Hoje todo mundo tá virando polimath aí, né? Que estava sendo falado antes, né? Estamos voltando ao generalismo lá da Renascença, pessoas que entendem de tudo um pouco, porque para entender o mundo tem que fazer o E, né? Não dá para fazer mais só o O, né? Eu vou ficar só aqui na engenharia e vou entender o mundo. Não, esquece, você tem que ter um pouco de tudo, né? Modelo lá de transversalidade E, né? Que daí é mais 15 minutos de fala. Eu não quero me estender mais, só queria deixar essa contribuição, não sei se é útil para essa discussão, mas pelo meu ponto de vista, né, não de especialista na área da educação em si, mas em como tirar proveito da abundância, eu acho que é por aí que a gente vai ter esses movimentos de todas essas pás da hélice, cada uma repensando sua parte, né? E no futuro você ter redesenhos mais completos que envolvem todos esses atores, sabe? E sem dúvida a família é um ponto a ser resgatado. Três perguntas. Okay, 3 perguntas, questão de ordem. Primeiro, a tia Aline, se nós ajudamos ou atrapalhamos, não é? E, afinal, que desenho bonito é esse aí? A segunda pergunta, já vou fazer as 3, que aí já colocamos a coisa. Qual deve ser o ritmo desses encontros? O senhor Alberti estava chegando e nós estávamos discutindo se devia ser semanal, era trimestral, virou mensal, quase que vira diário. Diário não dá para suportar, temos que decidir qual a frequência. E a terceira pergunta são exatamente 20 horas. Quem está ouvindo? Então, as 3 perguntas, primeiro para que tia Aline possa nos explicar que desenho bonito é esse, se puder compartilhar na tela, melhor. E se ajudamos alguma coisa ou se vai sair mais atrapalhada daqui. Tia Aline. Gente, fantástico. Ana Flávia, amei te conhecer. Eu acredito que são diálogos muito importantes. Educação é uma encrenca, gente.
mas é uma encrenca que a gente tem que começar a resolver. Ninguém gosta de falar de educação porque é uma encrenca, existem vários viés e a gente está lidando aí com um país completamente desigual socialmente, né? E com a corona crise as coisas tendem a piorar, mas a gente sai com questões muito interessantes. Por exemplo, a Ana Flávia colocou aqui, criar um curso de aderência digital aos pais. Fantástico, de repente pode ser um modelo de negócio para eu repensar o Ferinhas, uma necessidade, um nicho interessante de mercado. Amei essa ideia. Eu gosto muito de um TED que diz assim, a escola mata a criatividade, é um dos TEDs mais famosos, mas eu gosto muito do que o Murilo Gun colocou esses dias, que é os pais matam a escola. Se a gente vem de um modelo conteudista, isso vem muito dos pais que querem que os filhos passem no vestibular. O Alberti está aí para falar, o vestibular está acabando, né? Infelizmente, a gente sabe que essa geração aí provavelmente não vai fazer faculdade nos moldes que nós fizemos. Como também o Plínio colocou, é uma geração avançada, né? Chamada de geração alfa, que são os nascidos digitalmente. Então, a gente tem muita coisa para repensar. Esse é o desenho da minha vida, que se chama Máquina Escolar, de um livro que eu gosto muito, Aos Olhos de Criança. Foi escrito por um italiano. E ele diz exatamente que a escola é um modelo industrial, né? Quando eu vou postar depois no grupo, não consigo compartilhar na tela, meu marido reproduziu esse desenho, mas se vocês enxergarem aqui, a gente vê um lixo, ou seja, crianças que não se adaptam ao modelo, muitas vezes conteudista, crianças muitas vezes que pensam demais, são descartadas, infelizmente, que a Valéria falou também. Talvez as crianças de baixa renda acabam sendo desconsideradas pelo modelo da máquina escolar. E, para terminar, dizer para vocês muita gratidão por pertencer a esse grupo, né, tão maravilhoso, de tantas divergências. Eu acho que a gente aprende muito na divergência de opiniões. E o mundo é isso, a gente aprender com o outro. Aprendi muito aqui hoje. Obrigado, tia Aline. Queria lembrar que amanhã foi anunciada a presença da professora Cristiane e para o encontro das 19 horas. Eu sempre erro, falo 19h30, mas são 19 horas. Há uma constante, porque a professora Cristiane me pediu que adiasse, simplesmente porque ela disse que está com medo de aparecer aqui. Exatamente, ela falou que estava com medo depois que a tia Aline fez uma postagem: estou com medo de aparecer na frente desses cientistas. São todas pessoas comuns, cada um na sua especialidade. E a terceira questão, a professora Mônica, depois de 2 anos eu trabalhando lá com o Luiz Pinto, ela dizer que a maior contribuição é terem perdido o medo. Eu fico muito gratificado com isso, mas muito triste, porque eu estou velho e não estou com medo nenhum. A crise está aí e nós temos toda a condição de superar. Mas, enfim, vencer o medo acho que é a nossa tarefa. Temos a definir ainda, se é que seja necessário, se vamos agendar dias fixos ou, quem sabe, é melhor deixar ao acaso. Tendo um palestrante e tendo um tema, reunimos o grupo. O que vocês acham? Desculpa, eu estou todo enrolado aqui, pode repetir? A questão é o seguinte, é uma dúvida, porque o Renacidade começou trimestral, o encontro, passou a mensal, virou diário, e agora nós estamos achando que reuniões diárias seriam muito cansativas, difíceis de reunir. Aliás, Sérgio, você ficou de definir comigo que dia que você vai fazer uma palestrança para nós, ok? O tema e o dia. A gente fecha isso depois.
Como? A gente fecha isso depois. Deixa eu ver se eu liguei o microfone aqui. Tá ligado. Tá. A gente fecha depois isso. Ok. O tema era tecnologia e humanidades, né? Aí você deu até um nome mais bonito. Sua voz está muito picada, Sérgio. É a minha rede aqui, eles estão usando muita gente aqui no condomínio, ela cai. Eu estou aqui na cozinha, gente, para vocês verem aqui, eu estou na cozinha da casa, porque lá onde é o meu estúdio, não tem, a internet não pega. A minha voz lá fica essa voz de afogado. Sérgio, vamos marcar então. Pode ser assim, gente, quando houver tema, agendamos. Ou vocês preferem ter um dia fixo? Não sendo sexta-feira? Tema e as pessoas têm possibilidade de participar também, né? Amanhã? Não, tem que ter quórum, né? Não só, não, a gente tem que ter o tema e tem que ter quórum. Então, vamos combinar o seguinte. Quando houver tema e quórum, agendamos. Pode ser? Alguma outra proposta? Eu estava com aquela questão da tecnologia e humanidades, né? Você tem um nome melhor. Aí você vê quando for, pode marcar que está tranquilo para mim. Okay. Então, uma sugestão é convidar outras pessoas. Não sei se isso é possível. Sim. Se a gente pode, mesmo que sejam como assistentes, principalmente o pessoal da educação, quem sabe a gente consegue trazer mais gente para essa sala. Não sei se é a proposta do Renacidade, tá? Sim, perfeitamente. Não necessariamente. Para nós, tendo 2, já é um grupo suficiente. Mas eu, honestamente, a minha proposta do Luiz Pinto, antes que a crise nos derrubasse, era 2.500.000 pessoas. Bom número. Loucura. Acho que o Zoom não suporta. Pelo Zoom, 2 milhões não dá, né? Mas não seria Zoom, a gente teria multiplataformas, ok? A gente pega a internet do Alberti e incrementa ela, pô. Então, não é? Ou então nós compramos a Rede Globo. Aí, ó, também. Tá vendo? Gente, alguém quer dizer alguma coisa a mais para finalizar? Eu queria perguntar uma coisa para o Nando. É verdade a história da onça? Qual é a história da sem onça? Fala, o Luiz. O Luiz Alberto está sem fala, está sem microfone. Não, estão me ouvindo? Sim. Vou postar o link aí para o vídeo. Fiquei morrendo de medo. É verdade, sim, Aline. Que medo. Ok, mas alguém gostaria de falar alguma coisa, Plínio? Você é tão falante. Eu acho que eu falei até demais. Não, eu acredito que a gente falou de coisas pontuais e centrais ao tema. Ok. Podemos encerrar? Valéria está gravando. Mesmo esquema, então, passa para o Alberti e depois cada um pode rever. Ok? A próxima, então, é quando? Deixamos marcado. Sérgio, você quer marcar, por exemplo, para quinta-feira? Pode ser. Aí a minha fala, então? Quer dizer, a minha fala não, eu lanço a discussão, né? A sua puxada de discussão. Então, quinta-feira, qual é o tema? Vai ser, né, o resgate da humanidade via tecnologia. Tecnologia como resgate da humanidade. Excelente. Deixa eu anotar aqui, senão eu perco. Amanda, escreve lá no Renacidade, por favor. Tá, eu mando para lá. O seu tema, a data, quinta-feira,
19 horas. E todo mundo Perfeito. fique à vontade para convidar os colegas, os amigos. Tá bom? Ok. Um abraço a todos. Né? Palmas para a Aline. E desculpa, Aline, o atraso. Fiquem com Deus. Isso faz parte. Ô, Sérgio,